Creia somente. Deposite toda a ansiedade nesse Deus, porque Ele fará o infinitamente mais na tua vida. Confie no Senhor. Aleluia. Confie no Senhor. Eu creio, Pai. Confie no Senhor. Eu creio, sim. Eu confio. Confie no Eu confio. Senhor. Eu confio no Senhor. Eu creio, sim. Ele é soberano. Soberano. Não falha jamais. Creia no Deus do impossível. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos conquistadores, geração de conquistadores. Glória a Deus. O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar e aos cativos libertar, ministrar aos que estão tristes em Sião. Óleo de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Pra glória do Senhor. E a Ele toda a glória. Aleluia. Santo, graças a Deus. Jesus, te exaltamos, Cordeiro Santo de Deus. Nada pode mudar, nada pode passar. Passará o céu, passará a terra, mas as tuas palavras jamais passarão. Aleluia. Amém. Deus quer, Deus pode, Deus faz. Sejam bem-vindos, mais uma vez, repito, à Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Nós temos um culto dentro do culto nesse ministério que eu tenho chamado de Educação Financeira Espiritual e que desde a última terça-feira eu tenho dito para você que essa questão da holística financeira espiritual, de você enxergar a oportunidade de transformar aquilo que é mais humano em espiritual, uma super síntese, se eu puder chamar assim, de tudo que Deus nos traz em termos de consciência da generosidade para que sejam tributadas graças a Ele. Isso eu vou te mostrar hoje num quadro, para você compartilhar, para você mandar para a sua família, para você mandar para os seus amigos, que todos tenham um resumo. Isso aqui é um esboço, é um resumo de uma palavra que traz para o eixo da vida espiritual do cristão aquilo que é mais material, que é o dinheiro.
Então, aquele que honra o Senhor, começa esse quadro, passa a usar semente. Então, todos que se posicionarem de forma errada com relação ao Senhor, e eu me refiro aos filhos de Deus, não adianta, porque o ímpio nunca vai honrar ao Senhor. Se você for lá em Salmos 1, você vai ver que do versículo 1 ao 3 é uma oportunidade para os salvos, e do 4 em diante é para o ímpio. Ele diz que o ímpio não é, Deus não tem nada com ele, é como a palha que o vento dispersa. Então essa honra, só quem pode honrar ao Senhor são os filhos dele. Foi uma oportunidade que o Senhor nos deixou. Eu quero que você introjete. Eu não vou mostrar o texto para você, é para você introjetar. É para você pensar comigo. Ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E no versículo 10, que está aí nessa imagem, o sábio diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, no versículo 10. Então, amados, honrar a Deus é a nossa oportunidade para espiritualizar aquilo que é mais material. Está escrito aí, ó. É neste momento que você passa a lidar com semente. Então, se você entendeu esse princípio ativo, você vai lidar com semente. O mundo vai lidar com qualquer outra coisa. Você vai lidar com semente. Não vai ser essa mesquinharia, essa avareza do mundo, não, meu irmão. Vai ser uma questão de honra a Deus. E o dinheiro, depois eu continuo, na mão daquele que não honra a Deus, será sempre dinheiro a ser consumido. E aí eu coloquei como base Eclesiastes 10:19, onde o sábio diz que o festim faz-se parar rio, o vinho alegra a alma, mas o dinheiro atende a tudo. Quer dizer, o povo gosta, dizia Nero, de pão e circo. É uma realidade humana. A nossa carne também gosta, amado, que a nossa carne não se converte. Ele diz: o dinheiro atende a tudo. E o tudo, irmãos, o tudo do mundo o tudo do mundo, pense comigo que eu vou te falar agora. O tudo do mundo não passa de uma falsa ilusão que te leva a correr atrás do vento, que te faz correr atrás daquilo que hoje parece ser tudo de bom, que daqui a 6 meses, 1 ano, não vale mais nada. Pense aí no seu smartphone, pense no seu notebook, pense até no carro lindo que você talvez tenha comprado no ano passado. E Eclesiastes 5, versículo 10, o sábio então pega mais pesado, porque ele diz: o dinheiro na mão daquele que não entende, sabe, essas questões, daquele que fica preso a essa visão do mundo, ele diz que gera o amor. Ele diz: olha, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade, ou seja, a pessoa quer sempre ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. Irmão, não queira ter mais, queira ser mais. Seja mais Deus, e Deus vai dar mais para você. E o mundo não vai te tirar, porque a honra que Deus te dá, ninguém pode te tirar. Então eu digo aqui, o dinheiro na mão daquele que honra a Deus será a semente, será o fruto da justiça. Que Paulo diz à igreja dos Filipenses, no capítulo 17, do versículo 4 de Filipenses, Paulo diz: eu não procuro donativo, eu procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Que fruto é esse? É o fruto da justiça, é honrar a Deus, irmãos. Então você está vendo o roteiro que eu estou te explicando? Depois eu digo: quem entende este princípio ativo da generosidade, nunca mais para de semear. Quer dizer que a generosidade é um princípio ativo, nunca mais para de semear. Você começa lá, Paulo vai dizendo aqui nesse contexto de 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 11, ele começa dizendo: quem semeia pouco, colhe pouco. Tem a garantia, já semeou, tá bom, bispo, vinha semeando pouco, amém. Você já vem colhendo, você pode colher mais. Aí ele vai falando sobre a vida de sementeira que nós temos, sobre a oportunidade, a sementeira de Deus, e quando nós enxergamos isso, no 7 ele diz: de Deus não se zomba, né? Claro,
Gálatas capítulo 6, aliás, versículo 7, ele diz: Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E eu trago para aqui, para esse contexto. Por quê? Porque esse contexto de Coríntios 9, 6 a 11, mostra que você começa a ter que entender sobre a vida de semear. Você começou, depois você tem que desenvolver isso, você tem que avançar. E quando ele chega no versículo 10, ele diz: ora, aquele que dá semente é o que semeia. E pão para alimento também. Diz que ele suprirá, aumentará e multiplicará os frutos da sua justiça. E no versículo 11, que eu amo, estou citando aí o quadro para você, onde está 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 a 11, que no 11 ele diz que tudo isso tem uma finalidade. Ele diz: é para que nós saibamos exercer a generosidade, e de que por essa generosidade são tributadas o quê? Honras a Deus. Ele diz: por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Nós vamos então viver essa visão, vamos passar a ser pessoas generosas, e por nossa generosidade serão tributadas graças a Deus. Ou seja, nós honramos a Deus, Deus nos honra, nós passamos a viver generosidade e vamos ter tributadas essas honras a Deus por outras pessoas através da nossa vida. E de todas as igrejas que Paulo liderou. Antes eu coloquei aí: nunca mais para de semear. Quem entende esse princípio ativo da generosidade, nunca mais para de semear, porque vem esse ciclo poderoso. Ele dá semente ao que semeia, por nossa causa tributadas graças a Deus, a gente vai entendendo isso, vai gostando disso, e vai querendo viver isso, isso é a nossa eternidade aqui na terra, irmãos. E a igreja dos Filipenses, que eu coloquei aqui, de todas, que Paulo liderou, a que se destacou nessa visão foi a dos Filipenses. No versículos 14 e 15 de Filipenses 4, Paulo, ele exalta isso, ele diz: vocês se associaram, os outros nem tanto, mas vocês unicamente se associaram comigo no tocante ao dar e receber. Eu tenho convidado você para se associar comigo no tocante ao dar e receber. E eu fecho esse quadro dizendo, está bem grande aí para você, é na contramão do mundo, onde os recursos são escassos, essa é a conclusão, e o consumo é ilimitado, que o semeador experimenta os recursos ilimitados de Deus com consumo orientado pela mente de Cristo. É aí que você tem então a diferença. Filipenses 4,19, nós temos esse texto que diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, você está vendo aí? Segundo os seus recursos ilimitados, há de suprir em Cristo Jesus. É o consumo orientado. Está vendo a ligação? Está vendo a conclusão? Cada uma. Quer dizer que nós, filhos de Deus, é só para os filhos de Deus, irmão, só para os 2/3. E é oportunidade. Você ouve isso, você tem necessidades, como todo mundo tem. Só que você não encara as suas necessidades como o mundo encara. Você encara honrando a Deus. E aí diz que você vai ter supridas as tuas necessidades, cada uma delas, segundo a riqueza em glória do nosso Deus. E, bispo, como isso se processa? É o doutor Lucas que explica em Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38, Lucas diz: dai. Você deu, você semeou, você honrou a Deus, e o que acontece? Não é o mundo, não é o toma lá da cá. Porque tem gente que fica pedindo, está pedindo ao mundo, está indo ao Egito. O Senhor disse para Isaac: não desças ao Egito, ainda mais agora, nessa loucura. As pessoas estão indo ao Egito, pois eu vou te dizer. Nossa irmã de Sobral, do Ceará, me mandou um testemunho lindo. Me disse: bispo, eu nem pedi, eu nem fui para fila nenhuma, bispo. Eu só orei porque tinham dito que o meu salário ia ser reduzido. Eu disse: bispo, eu nem fui a lugar nenhum. Eu só tinha recebido uma informação. Olha o que o mundo disse para ela, hein? Olha a informação do mundo. De que o meu salário seria reduzido 50%, e eu coloquei no meu coração, eu disse: eu não vou diminuir o meu dízimo. Eu vou honrar a Deus, eu vou acreditar no que Deus tem para mim. Sabe o que ela me disse ontem, bispo? Fui olhar a minha conta, além do meu salário, ainda veio aquela ajuda de 600 e poucos reais. Não entrou em fila, não se arriscou,
nem ficou pensando nisso, só semeou e Deus mandou, porque quando Deus manda, família da fé, até o diabo obedece. Muito obrigado, são, graças a Deus, muitas pessoas que mandam os seus testemunhos, que têm me dado a honra de ajudar o nosso apóstolo a pastoreá-las, né, algumas ovelhas interativas, mesmo à distância, já estabelecendo núcleos Cristo Vive, glórias a Deus, suas casas, suas vidas estão se tornando o grande testemunho da graça de Deus, bem-haja, e então, daí dar-se-vos-á. O que ela recebeu, o que está em Lucas 6,38, ela disse, eu vou manter a minha semente. Não quero saber se vem 50%. Eu sei que o meu compromisso com Deus é sobre o meu salário, eu vou manter. E diz que a medida de Deus é boa. E ela tem uma medida que é recalcada, sacudida e transbordante. Que eu faço uma remissão com Romanos 12, quando Paulo diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Recalcada, sacudida, transbordante. Recalcada, sacudida, transbordante. Diga comigo, recalcada, sacudida, transbordante. Conforme a vontade de Deus está lá em Romanos 12, que é boa, agradável e perfeita. Essa é a terra da evangelização. Associe-se comigo nessa visão, irmão. Estão aí as informações da conta da igreja. No reino de Deus é assim. No reino de Deus, os recursos são ilimitados e o consumo é orientado. Deus seja louvado. Olha, a bispa Sandra fez o seu depósito. Sandrinha, um beijo. Mandou seu comprovante para mim. E olha que bênção, irmãos. Que bênçãos, porque é espécie que já vai chegar nas mãos do administrador do nosso ministério. Opa, essa é a minha semente. Semente no chão, a bênção. Obrigado, Wesley, querido. Deixar a minha aqui, que eu já pego. E olha, eu quero dar esse testemunho lindo aqui, irmãos, de fidelidade. É fidelidade. Muitos amados, muitos irmãos mandaram, o capitão Cláudio, glórias a Deus. E olha, eu tenho aqui o dízimo da nossa pastora Dorinha. Está aqui, fidelíssima Dorinha. Dorinha que vocês não entendem. Tem coisas que a gente não entende com os olhos humanos. Sabe, que a Dorinha estava num momento aí de marcar cirurgia, não marcar cirurgia, depois tinham marcado, mas aí de repente suspenderam, e hoje pela cedo ela falou comigo, bispo, as pessoas me ligam, estão preocupadas, e eu estou numa paz, eu me sinto numa segurança. Eu falei, é claro, você pode dizer, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então, uma segurança. Eu falei, Deus já está operando o que tem que operar, e ali fizemos uma oração. Glórias a Deus, está aqui a semente em espécie da nossa Dorinha querida. Nossa bispa Arinda também, com o bispo Mendes. Glórias a Deus, estão mandando suas sementes. Deus seja louvado. E tem aqui uma surpresa tremenda da família do Roberto Elias, que daqui a pouco vou dar um testemunho, porque essas vidas, essas pessoas, só geram testemunhos tremendos, irmãos. Testemunhos tremendos. E o Roberto Elias, nosso presbítero, ele disse, bispo, eu não tenho podido sair, por causa até dos meus filhos, a recomendação, eles já fazem parte, né, da idade um pouco mais avançada, né, estão com DNA, data de nascimento antiga, eles estão nos assistindo agora, posso brincar com essa intimidade que tenho com eles, e os filhos já não deixam ficar saindo mesmo, né, mas mesmo assim, ele, com a sua esposa, daqui a pouco eu vou dar um grande testemunho da nossa diaconisa Heloísa, também a sua irmã, a família, né, Elias, eles disseram, bispo, todos os cultos, nós nunca deixamos de dar uma semente a cada culto, e nós temos separado as terças-feiras para trazer os nossos dízimos, nós nunca deixamos de fazer isso. Então, esse período, ele foi separando, olha o catatal, vou fazer um leque aqui para vocês verem, olha, isso aqui, Wesley, isso aqui é fidelidade. Dá uma olhada, coisa linda de se ver. Isso aqui é testemunho. Pessoas fidelíssimas e muitos outros que mandaram, desculpa eu não guardar o nome de todos vocês, mas sintam-se honrados. E você que não pôde trazer aqui, você que não pôde me pedir para passar na sua casa, como fiz na casa da nossa pastora Dorinha, você que
Olha, a nossa irmã Nazaré também mandou a sua semente. Pessoas muito fiéis, eu vou me lembrando aqui. Meu amor, se alguém colocar aí, você depois me passe o nome, que eu quero fazer questão de honrar. Mas essa honra que eu dou, não é nem uma honra em si, é mais um testemunho, tá? É mais um testemunho, é mais para testemunhar. Até porque nós não temos mais nada que ostentar. Porque às vezes a pessoa diz assim, bispo, vocês ficam fazendo agora, está aqui a minha semente, R$100, que eu estou trazendo hoje, eu não ficaria fora disso, né? Por isso que eu posso dizer para você que você deve se envolver comigo no tocante, se associar comigo no tocante ao dar e receber. Mas alguém diria assim, bispo, mas vocês não poderiam fazer isso. Você nunca leu que Jesus disse que a mão direita faz, a esquerda não deve saber? Ó, desculpa aí, Wesley, te dar trabalho, mas essa eu tenho que falar olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Você é escriba? Você é fariseu? Você está ostentando? Que era com essas pessoas que Jesus estava falando. Nós não estamos aqui para ostentar. Nós estamos aqui para testemunhar. Nós estamos aqui para honrar a Deus e o nome de Deus ser honrado através da nossa vida. Então, aquela palavra não era para nós. Nós temos que testemunhar sim. Bem-haja, bem-haja. Talvez alguém aí pela primeira vez nunca tinha ouvido falar em vida financeira desse jeito. Se é a primeira vez que você está acessando a escola de capacitação, ou que sai Igreja Cristo Vive, nunca tinha ouvido falar dessa forma. Você tem aí o roteiro. Esse é um roteiro. Isso é uma receita para tornar o que é mais humano, mais material, que causa até amor ao dinheiro, e Paulo disse a Timóteo que é a raiz de todos os males, e você vai espiritualizar a tua vida financeira. Então, envolva-se comigo no tocante ao dar e receber. Tem o QR Code que o Bispo José Carlos vai colocar para nós aí, por favor, agora na tela, para facilitar para você. Talvez você ainda não tenha baixado o app do nosso ministério, basta você fotografar esse QR Code e você vai ter acesso à oferta, a minha semente, a oferta online. Você vai poder semear, não é donativo. De Filipenses 4,17, é o fruto que aumente o seu crédito. Talvez tenhamos alguém aí, empresário, ou você conheça algum empresário que está neste momento, como diz o nosso apóstolo Miguel Ângelo, na bancarrota. Irmãos, é a maioria. Acredite, é a maioria. É a quebradeira. Fazer o quê? Eles colocaram torniquete na economia. Não vou nem falar o que está vindo na minha cabeça, você vai pensar que eu sou candidato a alguma coisa, que eu sou da direita, da esquerda, do centro. Eu sou do céu, irmão. E o meu conselho para você é do céu. Faça a sua semeadura. Depois mande seu testemunho pelo meu e-mail, bispo.daniel@igrejacristovivre.com.br. Eu quero testemunhar também sobre a sua vida e sobre a sua fidelidade, assim como fiz desta manhã sobre tantos. Deus nos fez para um destino eterno. Deus maravilhoso. Deus soberano. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque tantos são os motivos que temos para dizer obrigado. Mas meu obrigado nesta manhã é muito especial, por essa grande oportunidade, por estar aqui, Deus, nesta extensão do altar da nossa catedral, do altar apostólico e profético, para ministrar a palavra da graça. Sou o que sou pela tua graça, a minha suficiência vem de ti. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado aqui, meu querido, mais uma vez. Obrigado a toda a equipe. Bispo José Carlos, nosso diretor de rádio e TV. Nosso Wesley nas câmeras. Obrigado. Nosso Rodolfo aí no som, no áudio. Joás manejando aí também os nossos slides, nosso nobre, a pastora Hamilton, no nosso estúdio também de áudio. Muito obrigado mais uma vez, meu amor, a você, por ser essa parceira espiritual tão
maravilhosa que tanto me completa e que eu me sinto tão honrado de ver você louvando e ministrando ao Senhor com o coração de verdadeira adoradora. Porque o que não serve para Deus, meu amor, não serve para nada. Bem-haja, bem-haja. Glória a Deus pela sua vida. E também, nesse momento, quero tecer a minha palavra de gratidão de uma forma sempre muito especial à vida do apóstolo Miguel Ângelo, nosso bispo primaz, e da doutora Rosana, também nossa bispa primaz, de toda a família apostólica, por mais essa oportunidade de estar aqui. E bem-haja você, a sua vida, que é a causa de tudo isso, desde que a sua causa seja o reino. Todos estamos ligados por uma só causa, o reino de Deus. Esse aplauso é pela sua vida, para a glória de Deus. Amém? Bem, aqui na página, então, 39, a partir da página 39 do livro, o apóstolo, no segundo parágrafo, ele diz: acredito que o que acontece conosco aqui na terra é muito importante para Deus. Ele chegou a dizer que se lhe pedirmos um pedaço de pão, ele não nos dará pedras. Se quisermos peixe, ele não nos dará obras. E ele cita aqui Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11, quando diz, né, Jesus disse que nós, seres humanos, você, que não, alguns não são pais ou mães, mas deixa até lembrar sobre as mamães, né, e as mulheres em geral, que têm um instinto materno. O meu parabéns pelo Dia das Mães no último domingo. Mas você, caso não tenha sido pai ou sido mãe, você foi filho, e você sabe, você experimentou esse carinho, né, de pai, de mãe, e o pai e a mãe fazem e dão tudo o que podem para os filhos, tudo, querem dar o melhor. E Jesus, nesse texto que o apóstolo cita aqui em Mateus 7, do 9 a 11, Jesus faz essa analogia, ele faz esse comparativo. Ele diz: olha, se vocês dão coisas boas, imaginem o nosso Pai, imaginem Deus, imaginem o Senhor, o Criador, aquele que nos formou para o louvor da sua glória. Estou trazendo para as minhas palavras, não é claro? Jesus dizendo, se Ele vai dar coisas ruins. Então, se você sabe dar coisas boas, você imagina se o Senhor vai te dar coisas ruins. Ele vai te dar sempre o melhor. Então, o apóstolo, ele continua dizendo aqui: o Senhor está interessado no nosso bem-estar. E com toda a nossa vida, o que se passa conosco, no contexto em que vivemos, é importante para Deus. Ele é Pai, por isso importa-se conosco. Creio que esta mensagem veio dos céus para o coração de muita gente. Também creio, hein, no momento desse. Uma mensagem que diz como vencer tempos instáveis. Na última terça-feira você viu o que é andar em corda bamba. Eu mostrei para você na nossa aula 1, na introdução deste livro, que todo filho de Deus aqui nessa terra anda em corda bamba, que tem que ter treinamento e que com a graça de Deus, com a Bíblia, com a estabilidade de Deus, nós conseguiremos dar passos firmes mesmo em corda bamba. O que eu trago para o eixo de hoje é que o apóstolo Miguel Ângelo dizia isso aqui, olha o que ele dizia aqui: creio que esta mensagem veio dos céus para o coração de muita gente. Ela vai ao encontro também de pessoas que perderam suas posições, títulos, dinheiro, famílias, estão vivendo em agonia ou passando por vergonha, por dores, ou estão como que águias feridas. É preciso ter da parte de Deus recursos espirituais para superar tudo. É na palavra de Deus que encontramos os recursos para que, em momentos difíceis, possamos caminhar na direção certa. Falar de estabilidade quando 1/3 do mundo enfrenta crises econômicas, guerras, rumores de guerras e conflitos por todo lado é um desafio tremendo. A primeira edição desse livro foi em 2007, há 13 anos. Há 13 anos, nós estávamos enfrentando uma situação caótica de crise financeira
mundial, onde havia, no mínimo, pelo menos aqui, 1/3 do mundo enfrentava crise. E se naquele momento, em 2007, já era difícil, imagine hoje, há 13 anos, né? Nós estamos em 2020, há 13 anos, quando não é mais 1/3, é o mundo todo. O mundo todo. Só lá acho que é Antártida, né? Tem um lugar que é muito gelado, só lá, é porque também são pouquíssimas pessoas, não me lembro agora qual é o número, já tem umas 2 semanas que eu vi essa reportagem, e tem uma população muito reduzida somente de pessoas que fazem as medições, que controlam aquela, né, a geleira, aquelas questões todas, são laboratórios que tem lá, e pessoas, os moradores dali, eles ficam lá de 6 em 6 meses, e ali é uma preservação muito grande, e o vírus não conseguiu chegar lá. É o único lugar do mundo. Há 13 anos, na primeira edição desse livro, está aqui logo nas contracapas, nas primeiras, né? Está aqui, há 13 anos lançava a primeira edição, e o apóstolo encerra essa introdução aqui do capítulo 2, dizendo, falar de estabilidade, olha amor, essa frase, quando 1/3, há 13 anos, 1/3 do mundo, hoje, 99% do mundo, porque só tem um país que não tem casos e que está isolado, que é um lugar também isolado, só um. Mas nós vamos falar. Fácil? Não é. Mas nós vamos falar e nós estamos falando. Eu creio no que está na Bíblia, eu creio na realidade da Bíblia, eu creio nas promessas da Bíblia. Isaías, capítulo 28, versículo 16, diz, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião. Guarde esta frase, eu, Deus, assentei, estabeleci, fixei, eternizei em Sião. Guarde esta frase, eu assentei em Sião. Se você tem o nosso WhatsApp da Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, se você ainda não tem, me peça que eu depois te adiciono. Nós temos um grupo para fazemos também interagir com você. Poste, coloque o seu feedback, diga, olha, eu estou assistindo isso, meu Deus. Deus então já estabeleceu, ele disse, eu assentei, eu fixei, eu estabeleci, eu ajustei, eu defini, eu eternizei em Sião. Tudo isso significa esta frase, porque Sião é a igreja de Deus, eu é Deus, decisão dele, assentei, defini, determinei, eternizei. Essa síntese lá de Romanos 8, do 28 ao 30, quando diz que ele conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, a obra completa. E aí ele disse como? Ele disse em Sião, então assentou Deus em Sião, que é quem é Sião? Sião é a igreja, Sião é o povo de Deus, Sião os 2/3. E ele disse o quê? Uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. Pedra que ele diz, já provada. Pedra preciosa. Pedra angular. Solidamente. Como se ele enfatizasse de uma maneira para você nunca mais duvidar. Ele diz, solidamente assentada. Aquele que crê, não foge. Isso era promessa, agora tem que ser realidade. O último parágrafo aqui da página 40 diz assim, o importante é transmitir a ideia de que o povo de Deus não está estruturando a sua vida sobre a direção de um pastor ou sobre uma filosofia, mas é a rocha, é sobre a rocha já provada,
preciosa, angular e solidamente assentada, que é Cristo. Então, irmãos, a pedra angular, antigamente, não havia os esquemas, os desenhos, as plantas baixas, aquelas coisas que nós conhecemos hoje, né, da engenharia moderna, mas toda a obra, toda a construção era feita, era escolhido um ponto eixo para a construção, e naquele centro era colocada uma rocha muito grande. Quero dizer a você, não são os influencers, não são os formadores de opinião, não são os coaches, não, porque aquele coach. Bispo, mas os sociólogos, bispo, os filósofos, desculpe, irmão, nem os teólogos, nada disso, nenhuma formação. Bispo, mas nem os psicanalistas, você é psicanalista clínico, sou, com experiência em terapia holística, fui muito bem, inclusive, tenho várias outras formações para a glória de Deus, formação em segurança e medicina do trabalho, dei cursos de defesa, curso de defesa pessoal, várias coisas. Eu começar a falar aqui, bispo Zé Carlos, que é meu amigo, tem essa intimidade comigo, e pode, claro, liberdade para brincar assim, vai até dizer que é um momento vanglória, mas não é. Não é. É para dizer a você que eu coloco tudo isso de lado. É importante? É. Mas não presta se o principal não for aqui. Tudo isso tem que ser somado, filtrado, ancorado, amparado, assentado na pedra, na palavra, em Jesus. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. João disse, vimos o verbo. Lá em João 14, versículo 1, ele disse o verbo. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, habitou entre nós. Vale o que Jesus diz, é sobre o que Jesus diz, é sobre a palavra, é sobre a verdade, meus irmãos, sobre a verdade. Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão. É que às vezes me parece que a Bíblia das pessoas não tem esses textos. Jesus foi claro lá em Mateus 16, 18, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Atenção, prefeito do Rio, atenção, governador do Rio. A briga de vocês não é com o presidente, a briga de vocês está sendo contra a palavra, e vocês se dizem evangélicos. Vamos liberar as igrejas, está no decreto do presidente. Se não querem dizer que vão se submeter ao presidente, submetam-se à palavra, já que vocês são da palavra. E se você que está aí me assistindo é de algum órgão federal, de algum órgão ligado a essas pessoas, mande para eles, porque eles precisam ser tocados. Eu estou falando em nome de Jesus, eu estou falando em nome da palavra, eu estou falando com autoridade espiritual, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Contra essa, graças a Deus, nunca prevaleceu e nem vai prevalecer. Olha que nós já passamos aqui, irmãos. O apóstolo Miguel Ângelo estava construindo, primeiro quando comprou esse terreno, Deus disse que ia lhe dar esse lugar. E aí chegou várias vozes estranhas, dizendo, não, porque é controle de tráfico, eu que moro aqui perto sei que era, tinha uma cabaninha no meio ali de madeira, bem ali onde é o altar da igreja, da catedral, era uma casinha de madeira, onde havia distribuição de drogas, tinha sido uma pedreira, foi desativada, e era o controle do tráfico. Vozes estranhas, controle, e o dono lá já estava tentando vender esse terreno há muito tempo, não conseguia, e Deus disse ao apóstolo, lá será a minha cidade de refúgio. Veio aqui o apóstolo e disse, eu vou comprar esse terreno. O homem falou, quanto você tem? Ele disse, nada. Nada. É por fé, é o que está na palavra. De dinheiro não tinha nada, mas tinha a bênção de Deus, tinha a voz de Deus, tinha a palavra de Deus. E depois, quando estava quase tudo acertado, para pagar, perder de vista, apareceu um pseudo que diz que é igreja, mas igreja não pode ser concorrente. Deus não chamou concorrente, Deus chamou cooperadores. Então,
Então não vou dizer nome por ética, mas alguém veio aí por trás e queria pagar, sei lá, à vista e muitas vezes mais. Não vou arriscar aqui para não errar, mas era um valor bem maior que o apóstolo tinha oferecido parcelado. E dono do terreno veio e falou: olha, tem um pessoal aqui oferecendo aí desse jeito e tal, meio balançando, e o apóstolo Miguel já disse: mas eu não posso fazer desse jeito, vou fazer do jeito que nós combinamos, é assim que Deus vai me dar esse lugar. E insistiu, e disse que o homem voltou depois para ele e falou assim: olha, realmente, esse pessoal aqui está me pagando à vista, está pagando muito mais, mas tem uma voz me dizendo que eu tenho que vender para o senhor. Quando Deus manda, querido, até o diabo obedece. Deus quer, Deus pode, Deus faz. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Contra aquele que está estruturado, que está estabilizado sobre a pedra angular, alicerçado sobre a rocha. Eu estou nessa, graças a Deus, há quase 30 anos, cerca de 30 anos. Mas bispo Daniel Anecleto de Oliveira, você não sabe o que eu estou passando. Sei sim. Eu sei. E você também sabe. Eu sei o que você está passando, você também sabe. E se não sabe, deveria saber. Você não sabe, mas deveria saber que quando a gente é crente para valer, o mundo contra nós não é nada, nada. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser crente. A sua carne não vale. Vi um pouquinho do show do Roberto Carlos no domingo, fiquei inspirado. Você está entendendo, diria o bom português. Não é do jeito do mundo. E se você não sabe o que esse mundo tem, você devia saber. Olha o que Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe. Aí, está avisando há quantos mil anos? Só depois de Cristo, que foi escrita essa palavra aí, essa carta a Timóteo. E tem crente que não sabe, ele disse: sabe, porém, tem que saber isto, irmãos. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Bispo, mas quais são os últimos dias? Bispo, que últimos dias são esses? Meu irmão, últimos dias, você pode olhar em vários aspectos, em várias vertentes. São os últimos dias do arrebatamento da igreja, são os últimos dias de alguém que está vivendo os últimos dias da sua vida nessa terra, porque depois disso tudo, Paulo diz que é como num piscar de olhos. A eternidade, aí é outro assunto, mas últimos dias, eu não sei. O meu pode ser hoje. Bispo, você brinca com essas coisas? Eu não brinco, eu falo a verdade. Eu não banalizo a vida, eu valorizo a vida. Aliás, eu nem quero ver a vida passar. Eu quero passar pela vida. Eu quero usar essa vida. Eu quero viver cada minuto dessa vida intensamente para que o nome de Deus seja glorificado. E o último dia da minha vida terá que ser o melhor, desde que eu busque viver melhor nesta terra. Então, esse negócio dos últimos dias, irmãos, é saber que nós estamos aqui numa vida que o último dia começa quando a gente nasce. Desculpe. Qual foi o último dia? Que dia é hoje, amor? 12? Qual foi o último dia? 11? Foi ontem. Acabou, meia-noite, ninguém vive mais ele. Então, tempos difíceis, tempos instáveis, é isso que o mundo tem a nos oferecer aqui nessa existência, irmãos.
Nós temos que trazer para esse eixo. O apóstolo falou que era difícil falar disso há 17 anos, quando 1/3 do mundo estava em crise. Hoje 99% do mundo está em crise. Imagine como está sendo muito mais difícil ainda. Mas não é impossível. É plenamente possível. Só que é preciso ter consciência do problema. É preciso ter noção do perigo. Você só não pode deixar que isso que tem que gerar um medo, que é o medo para você estar atento. O medo tem que gerar adrenalina suficiente para você brigar ou correr. Tem hora que você vai brigar, tem hora que você vai correr. Ok. Mas correr não é fugir. Correr é se proteger. Então, essa visão entre o correr para lutar e correr para se proteger, só os heróis, só os sábios, só aqueles que estiverem dentro desse eixo espiritual vão conseguir encontrar, irmão. Eu gosto daquela frase, acho que foi Billy Graham que disse isso, foi. Ele disse, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Ah, frase maravilhosa. Frase de sabedoria. Uma outra frase que Billy Graham disse foi, olha, o dia que disserem que Billy Graham morreu, não acredite. Não acreditem, é mentira. Então nós estamos, o nosso subtema de hoje é, neste mundo, só que Deus nos fez para um destino eterno. Nós temos que saber que isso aqui é um conceito que na nossa vida tem que nos trazer segurança, irmão. Nós temos a noção, nós temos a consciência, nós sabemos que o mundo é contrário a nós sabemos que a nossa carne é frágil, então nós vamos buscar força na pedra angular. Ao mesmo tempo que nesse texto, Paulo, ele aponta, né, essa ameaça deste mundo, nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele diz que os dias são maus, quer dizer, ele aponta para nós a ameaça deste mundo. Aos Hebreus, nós temos o eixo da segurança. Está aqui, ó, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Que na página 43 do livro, o apóstolo Miguel Ângelo usa esse texto. Ele diz, Jesus Cristo, olha aí a pedra angular. Ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Está aí. Paulo a Timóteo nos alerta sobre os dias maus. Paulo aos Hebreus nos alerta sobre a segurança da pedra angular. O apóstolo Miguel Ângelo, aqui na página 43, ele diz, ontem significa o tempo em que Jesus falava pelos profetas. Hoje, ele mesmo nos falando, pedindo para que entremos no seu descanso. Ele quer que tenhamos vida estável. Tem gente aí recostada na cama, não conseguiu nem sair do seu quarto hoje. Deus é para sempre. Ele é absoluto. É Rei dos Reis. É Senhor dos Senhores. Ele é o Rei e Senhor do universo. Então, queridos, Jesus, ontem, hoje, para sempre. Lá em João 14, versículo 6, Jesus chega a dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, olha, que interessante, ó, essa câmera aqui, né? Eu sou o caminho. Ó, o caminho desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, a palavra, Cristo em nós, ó, ligando do pé à cabeça, ligando a nossa conexão ao trono da graça, nos religando à eternidade, a verdade, a palavra. Paulo disse, Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo disse em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20, tenho que correr, porque não dá tempo de tanta Bíblia. E eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
a eternidade. A eternidade. Ok? Princípio, meio, fim. E aí? E aí que a verdade é o que tem que permanecer em nós. Olha, irmãos, não se preocupe, eu sei que muitas vezes você é caluniado, eu também sou. Forças contrárias, acusações, de onde você menos espera, de onde não deveria vir, mas vem. Espere na verdade, vale a pena. Aposte na verdade. Viva a verdade. Passará o céu e a terra. Jesus diz lá em Mateus 24, 35. Porém, as minhas palavras não passarão. E Jesus, as palavras de Jesus, elas são o que? A verdade. A verdade não vai passar nunca. Então, a verdade, irmãos, fale a verdade, busque a verdade, espere pela verdade. Vale a pena. Viu? Ele se referia a essa palavra, verdade. Olha, verdade, eternidade, idade. Você vai ver que são palavras interligadas. Tá? A primeira é a verdade que eu estou trazendo para essas três aí. A verdade nos liga à estabilidade, à eternidade e à idade. Porque é o mesmo sufixo. Entende? Eu estou me referindo à palavra verdade, trazendo para esse eixo da estabilidade, da eternidade e da idade. Isso é para você fotografar e mostrar para todo mundo, porque isso é revelação, irmãos. O sufixo dade, ele é uma ideia de estado, de situação ou quantidade. Qual é o seu estado? Qual é a sua situação ou qual é a sua quantidade? A sua estabilidade, a sua eternidade, a sua idade, independente, tem gente aí idosa que está morrendo de medo. Tá? A confusão, ninguém sabe de nada. O governo da Nova York, que semana passada, logo no início dessa semana, deu uma declaração, depois teve que desmentir, porque todo mundo foi em cima dele, claro, mas dizendo que quem estava morrendo mesmo era o pessoal que tinha ficado confinado em casa, que não tinha criado anticorpos. Então, é uma questão que a gente tem que parar para pensar e dizer, eu vou ficar com a mentira do mundo ou vou ficar com a verdade de Deus? Eu fico com a verdade. Eu fico com os adjetivos, com os adjetivos do sufixo, né, que me ligam a uma qualidade, jogando tudo isso para a palavra verdade, sabe? O dade, o sufixo dade, é ele que nos liga a tudo isso, a eternidade, a verdade, a estabilidade, a idade. E aí vem Isaías de novo, né, capítulo 33, versículo 6, dizendo, haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor será o seu tesouro. Estabilidade nos teus tempos, Sião, rocha, estabelecido, o mundo é instável, a carne é frágil, mas o povo de Deus tem direito à estabilidade, desde que ele fique com a verdade. Provérbios capítulo 17, versículo 27, estou já chegando na página 47 do livro. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Provérbios 17, 27, nós lemos agora o Provérbios 15, 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então aqui, ainda no finalzinho da palavra, da página 44, o apóstolo Miguel Ângelo, ele diz, a sabedoria serve de intermediária entre o saber e o agir, entre o conhecimento e a vida. É um estilo de vida baseada no conhecimento certo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Não é a sabedoria do mundo, é a sabedoria de Deus. Essa palavra estulto aí, meu amado, do grego, anoitos, é insensato, é nécio, é imbecil. Bispo, Deus está mandando aqui, então eu ser insensato, nécio, imbecil? Está. Com relação às coisas do mundo, o mundo vai olhar para nós e vai dizer, esse camarada é um insensato, ele é um nécio, ele é um imbecil.
São palavras que denotam ignorância, loucura. O que a palavra de Deus diz? Que nós seríamos loucos para este mundo. Que Deus iria honrar as coisas loucas para envergonhar os sábios deste mundo, meus amados. Então volta o quadrinho, olha aí, é isso, é estulto. Por isso que a palavra, aqui quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz, olha, se você quer ser sábio com Deus, você tem que ser estulto para com o mundo. Você vai ser considerado insensato, nécio, imbecil, anóitos. Para o mundo. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, glória a Deus. O mundo vai te ver assim. Deixa eu te dizer, não pense que você vai agradar o mundo. Você não veio aqui para agradar o mundo todo. O apóstolo Miguel Ângelo falou no domingo sobre os mundos, né? O mundo Ocumênio, o mundo Aion, o mundo Cosmos. Nós temos os 4 mundos. Tem muita gente aí preocupado em agradar a todos. Pense comigo. Quem quer agradar a todos, não pode agradar a Deus. Mas quem agrada a Deus, agrada a todos que Deus quer. Ser tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Depois ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, é tudo com Deus, irmão. Diga, é tudo com Deus. Agrade a Deus e você vai agradar aqueles que agradam a Deus. Aí você vai agradar o mundo ecumene. Agora, o diabo nunca vai estar satisfeito com você. Quanto mais você agradar a Deus, ai, bispo, aí é que mora o perigo, por isso que Paulo disse dos dias maus. Quanto mais você agradar a Deus, mais você vai desagradar o mundo, mais você vai contrariar o diabo, mais você vai deixar o inferno em chamas. Nós fomos feitos para o louvor e glória do nosso Deus. Agora, fechamos com um grande exemplo aqui, na página 46, quando o apóstolo Miguel Ângelo cita a passagem de Daniel, versículo 6, quando surge então aquela lei para ser lançado na fornalha ardente, e a partir do versículo então 12, depois 14, 18, você vê que o povo consegue jogar Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha. Só que no versículo aí, eu vou ler agora do 23 ao 27, diz assim, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro da fornalha de fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros, viram que o fogo não teve poder algum sobre estes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então, o apóstolo Miguel Ângelo diz, Deus está contigo para sempre. Na tua casa, no teu carro, no teu emprego, na tua luta diária. Se tens a vida assentada sobre a rocha, o fogo não te causará dano. Não há poder que possa contra a tua vida. Quem tem Jesus como rocha, tem a sua vida estável. O fogo não o toca. Eles permaneceram, eles prevaleceram. E eu quero encerrar com um lindo testemunho. Um lindo testemunho da nossa irmã Heloísa. A Heloísa, nossa diaconisa Heloísa, esposa do presbítero Roberto Elias, família muito querida, muito fiel. Entreguei, inclusive, as sementes deles agora há pouco. E a irmã Heloísa, na semana passada, o Elias tinha ido no mercado comprar umas coisinhas, ele estava me contando os detalhes, e recebeu um telefonema, ela dizendo que tinha começado a sentir muitas dores e que ia para o hospital. Eles têm um plano de assistência médica e ela foi imediatamente internada e foi parar onde? No CTI.
E eu fiquei sabendo, entramos todos em oração desde segunda-feira passada, e quando foi na quarta-feira, o Roberto Elias me telefonou e disse: Bispo Daniel, a minha esposa já está na enfermaria e sexta-feira estará de alta. E eu falei: glórias a Deus. E não é Covid, não é não sei o quê, não é isso, não é nada daquilo, é a bênção de Deus. E ontem, tarde da noite, eu conversava com a nossa irmã Heloísa, ela me dava alguns detalhes. Este mundo, irmãos, é uma fornalha acesa. As dificuldades, a fragilidade da nossa carne. Você imagina uma pessoa, como foi provada a nossa irmã, a nossa diaconisa, fidelíssima, testemunha o tempo todo com a família, só tem palavra na sua boca e de repente vai parar no hospital. Só que tem um detalhe que ela me contou ontem. O pessoal depois, quando ela já estava novamente lúcida, porque ela ficou um tempinho lá, parecia que não estava lúcida, as pessoas disseram assim: olha, a senhora só repetia Salmo 23, isso é a verdade, irmãos. Eles achavam que ela não estava lúcida. É o nécio, é o louco, é o imbecil. A mulher está lá no CTI. E o pessoal passava e ouvia ela citando o Salmo 91, o Salmo 23, e louvando a Deus. E diz que os médicos passaram, ninguém entendeu nada, do mesmo jeito como ela chegou com dores, chegou com evidências de uma contaminação, muita falta de ar, ela saiu glorificando a Deus. Ela não parou, aliás, de glorificar a Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, perante as fortalezas, aqueles sátrapas, aqueles homens todos acusadores, perante a lei do rei, perante uma fornalha 7 vezes aquecida. Nem a roupa amarelou. Sabe quando você passa um ferro quente na roupa? Nada. Nem cheiro. Fica a quilômetros de uma queimada para você ver como fica cheiro de fumaça no seu cabelo. Nada disso. Bem-haja, diaconisa Heloísa. Obrigado por esse grande testemunho que fecha para dizer que ainda, irmãos, talvez, isso é para que, talvez alguém aí que está nos assistindo, nesta manhã, estava se deixando levar pelos dias maus, pela acusação dos dias maus, e se esquecendo que Deus tem um projeto para nós, que é o nosso subtema de hoje, que é um projeto que nos liga à eternidade de Deus, ao plano de Deus. Deus nos fez para um destino eterno. É um destino que nesta terra tem que passar por uma questão de glorificação a Ele. É a instabilidade deste mundo. É viver tempos instáveis, como mais do que vencedores. Eu tenho dito, somos uma geração de conquistadores, mais do que vencedores. O povo de Deus precisa ver isso. Isso é uma palavra profética. Essa palavra profética foi ministrada pelo apóstolo e profeta das nossas vidas, o anjo das nossas vidas. E ela diz: somos uma geração acessível à Covid 2019, que eu me recuso a falar, estou falando agora só agressivamente, desprezando o diabo. Somos uma geração acessível à maldição do mundo? Somos uma geração acessível aos males desta terra? Somos uma geração que vai sentir dor no peito, vai chegar no hospital e vai morrer de Covid? Não, irmão! A irmã Heloísa não se esqueceu disso. Nós somos uma geração de conquistadores. A irmã Heloísa tem assistido várias escolas de capacitação onde eu tenho dito, somos uma geração de conquistadores, mais do que vencedores. Publique aí no canal do YouTube, publique nos nossos WhatsApps, tire um print agora desta tela que você está vendo, eu estou em frente à palavra profética, não sou eu que estou falando, não sou eu, irmãos, é a graça de Deus comigo. A honra, a glória, o louvor, o império, o domínio, a majestade, a força, a autoridade, a glória, seja ao nosso Deus. Somos uma geração de conquistadores, mais do que vencedores, temos um projeto ligado à eternidade. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Aquele que habita
sombra do Senhor, onipotente descansará. Aleluia. Direi do Senhor, Ele é o meu Rei. Direi do Senhor, Ele é o meu Rei. Direi do Senhor, Ele é o meu Rei. Amém. Fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.